Gênesis, capítulo de número 43. Gênesis 43 aprofunda o drama iniciado no capítulo anterior, deslocando o foco da consciência culpada para a transformação progressiva do coração. A fome persiste, obrigando Jacó e seus filhos a enfrentarem o dilema deixado em aberto: retornar ao Egito levando Benjamim ou aguardar a morte silenciosamente por causa da fome. O capítulo revela um avanço significativo na narrativa, pois agora surgem sinais claros de mudança, especialmente na postura de Judá. O texto apresenta uma tensão entre medo e fé, responsabilidade e promessa, demonstrando que o processo de restauração conduzido por Deus é gradual, pedagógico e profundamente relacional. Gênesis 43 mostra Deus conduzindo a linhagem da promessa não apenas por meio de eventos externos, mas pela reconstrução moral e espiritual da família de Israel. A redenção bíblica envolve mudança de caráter e não apenas preservação física. Este capítulo também reforça a soberania de Deus sobre governantes e circunstâncias. O mesmo Deus que concedeu sabedoria a José agora age no coração de Jacó, levando, ainda que com temor, a confiar novamente. Esse movimento é essencial para que Israel se torne um povo moldado pela graça e pela responsabilidade, preparando o caminho para a sua formação como nação. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 43 funciona como um momento de transição emocional e espiritual. Jacó, marcado por perdas e desconfiança, é levado a dar um passo de fé. Judá emerge como líder responsável, substituindo progressivamente a instabilidade moral demonstrada nos capítulos anteriores. Narrativamente, o capítulo intensifica o suspense. José permanece oculto, mas o reencontro se torna mais próximo e carregado de emoção. A ida com Benjamim prepara o terreno imediato para os eventos decisivos que se seguirão no capítulo 44 e 45. Gênesis 43 pode ser dividido da seguinte forma: versículos 1 a 10, a decisão dolorosa de retornar ao Egito com Benjamim. Versículos 11 a 14, Jacó entrega seus filhos à misericórdia de Deus. Versículos 15 a 25, o encontro no Egito e o temor dos irmãos. E os versículos 26 a 34, o banquete e o teste implícito de José. Versículos 1 a 10. A persistência da fome elimina qualquer possibilidade de adiamento. Judá assume um papel central, oferecendo-se como fiador da vida de Benjamim. Essa atitude contrasta fortemente com sua postura anterior, especialmente em Gênesis 37 e 38, indicando crescimento moral. O discurso de Judá é marcado por responsabilidade, clareza e compromisso pessoal. Ele compreende que a sobrevivência da família depende da obediência às condições estabelecidas por José, ainda que desconheçam sua identidade. Este texto revela que a liderança verdadeira emerge quando ninguém está disposto a assumir os riscos em favor de outro. Versículos 11 a 14. Jacó finalmente reconhece que não controla o desfecho da história. Sua decisão é acompanhada de uma oração implícita ao invocar o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, remetendo às promessas patriarcais. Ele age com prudência humana, enviando presentes, mas
submete o resultado final à misericórdia de Deus. Essa combinação revela fé amadurecida, ainda que marcada por temor. O versículo 14 expressa resignação confiante. Jacó aceita que a vida está nas mãos de Deus, rompendo com o controle excessivo que antes era característica presente em sua vida. Versículos 15 a 25. Ao chegarem ao Egito, os irmãos são conduzidos à casa de José, o que provoca um medo intenso. A devolução do dinheiro, que antes fora sinal de graça, agora se torna fonte de ansiedade. O mordomo de José atua como instrumento de tranquilidade, afirmando que Deus lhes havia concedido aquele dinheiro de volta. Essa declaração, vinda de um egípcio, reforça a soberania divina reconhecida até mesmo fora do povo da aliança. O reencontro com Simeão confirma que José não age com injustiça, mas com um propósito redentor. Os versículos 26 a 34, vemos que o banquete que é servido por José é carregado de simbolismo. Os irmãos se prostram novamente diante de José e ele demonstra especial afeição por Benjamim. Ao se retirar para chorar, o texto revela o conflito interno entre emoção e discernimento. A separação das mesas reflete barreiras culturais, mas não impede a comunhão planejada. A distribuição desigual das porções testa o coração dos irmãos. Será que aquele ato traria inveja, ressentimento? O capítulo termina sem um conflito explícito, sugerindo que a transformação moral está em curso, preparando o cenário para a prova final. Gênesis 43 nos ensina que Deus conduz o seu povo da culpa ao amadurecimento espiritual, ensinando a confiar, assumir responsabilidades e, acima de tudo, a caminhar debaixo da sua misericórdia. Gênesis 43 aponta para Cristo na figura de Judá, que se oferece como fiador em favor de seu irmão. Esse gesto antecipa o papel messiânico daquele que tornará a tribo de Judá a tribo real, culminando exatamente no ato que Cristo faria pelo seu povo, como aquele que irá substituir o povo diante da ira de Deus. Além disso, José reflete o Cristo exaltado que acolhe, prova e prepara seus irmãos para uma reconciliação plena com Deus Pai. Gênesis 43 nos ensina que a fé amadurecida se expressa quando entregamos o controle a Deus e assumimos responsabilidade diante dos desafios. Este capítulo convida o crente a confiar na misericórdia divina, mesmo quando este caminho envolve risco e temor. Deus tem poder para transformar famílias, lideranças e corações à medida que o seu povo aprende a caminhar em obediência e aprende a caminhar confiando no Deus Pai.